pesado. Belezinha, time. Vocês estão bom? Seguinte, primeiro vídeo oficial desse negócio aqui. Vamos fazer um compilado, não, um catadão dos princípios aqui do que precisa para um carro existir e funcionar e poder seguir aí sua vida de carro. Vamos falar aqui no primeiro vídeo sobre alguns conceitos básicos de cada sistema, quais são os sistemas que o carro precisa ter para ser funcional hoje em dia. E hoje em dia não, né? Acho que do mais básico. Vamos falar hoje então do mais básico, e mais pra frente a gente vai abordando assuntos mais específicos com suas particularidades, cada sistema com suas particularidades, seus desenvolvimentos, suas tecnologias e os seus balalé, tá? Então, quando eu pergunto pra você o que o carro precisa ter pra funcionar, o que vem na sua cabeça? O carro precisa ter motor, precisa ter quatro rodas, ou não, né? Você pensou algo nessa linha, você tá certo, é isso, é basicamente por aí. Mas vamos separar, vamos que nem o Jack, separar o que o carro precisa para funcionar. Primeiro de tudo, eu preciso de uma fonte de alimentação, ou seja, eu preciso de algo que faça todo o conjunto funcionar, né? Uau! Já foi usado alavanca, aquelas manivelas e coisa arada. Hoje em dia a gente usa desde 1900, 1800, sei lá quando, a bateria. A gente tem um sistema elétrico, por mais básico que seja num carro, por exemplo no Fuq é 3 fios e é isso aí. Mas é um sistema básico elétrico, um sistema de fonte de alimentação, é o que vai dar início a tudo. Número 2, o que a gente precisa? Preciso também de um motor. Não sei nem se esse bagulho tá gravando. Preciso também do motor. Mas o que o motor precisa para funcionar? Como é que funciona esse negócio? Porque, beleza, preciso de um motor, mas o que é o motor? Motor térmico para funcionar, que é no caso do motor convencional, ciclo Otto, que chama nos carros convencionais, a gente precisa considerar o triângulo do fogo, que é basicamente o princípio de funcionamento do motor. O triângulo do fogo, para completar essas 3 pontas dele aí e formar o ciclo, ele precisa de ar, ele precisa de combustível e ele precisa o que vai fazer tacar fogo nisso aí, nessa mistura, né? Eu preciso de uma ignição no caso do motor ciclo Otto. Vamos deixar claro que nós estamos falando primeiramente do motor ciclo Otto. Ele precisa de alguma coisa que vai tacar fogo nisso aí. Fechou esse ciclo, eu tenho o motor funcionando. Então agora eu sei que o motor funciona e sei que para ele funcionar eu preciso ter algumas outras coisas nele. Preciso de uma entrada de ar, preciso de uma linha de combustível, porque eu preciso ter combustível lá no motor e eu não posso deixar o combustível armazenado no motor. Preciso de um outro lugar para armazenar esse combustível e ser levado até o motor na hora que eu preciso, na quantidade que eu preciso. Já vai ligando aí uma coisa na outra aí, mas pra frente a gente vai falar disso tudo. O item número 3. Eu preciso de um conjunto de tração. Quando eu falo conjunto de tração, eu tô falando de algo que vai empurrar, ou vai puxar, ou vai, de alguma forma, vai dar movimento para essa energia que esse meu motor está gerando. Uau! Algo ligado ao motor, que seja, ou seja, né? Vamos pensar já numa maneira mais lógica no carro. Algo que seja ligado e não ligado, ou seja, eu consigo mudar isso de acordo com a minha necessidade, porque eu preciso de momentos que o carro não esteja andando, mas que o motor esteja funcionando, em momentos que o carro ande, e que, logicamente, o motor funcionando. Eu preciso de um conjunto de tração. Esse conjunto de tração, quando eu estou falando conjunto de tração, eu estou já pensando numa transmissão, ou seja, numa caixa de marcha, algo que mude as velocidades de acordo com logicamente a velocidade. Uau! Que eu tô, ou a carga que eu preciso para aquela situação. Já tô pensando num a mais aqui, já tô pensando nos eixos de tração, ou seja, pode ser os eixos normais, semi-eixo ali que a gente conhece, as pontas de eixo que vem e já vai para a roda, ou os eixos cardan que vai para um outro sistema diferencial, daí depois vai para o eixo, coisa que vamos abordar mais para frente, mas já pensa assim, a gente já precisa de uma transmissão, os eixos, no caso uma transferência, roda,
pneu, tudo isso faz parte ali do sistema de tração. Vai somando tudo isso aí, velho. Vai somando tudo isso aí, colocando em cima aí de um sistema. Fecha o olhinho assim, aí vai pensando assim, vou encaixando tudo isso aqui vai pra funcionar. Coloca esse aqui, aquele aqui, vem aqui. Motor, transmissão, eixo de tração. Vai formando aí na sua cabeça. Tenho aqui meu sisteminha montado, só que eu vou andar numa superfície plana, tá filé e tudo tal. Ótimo. Só que eu não ando nela com uma superfície plana o tempo todo. Numa superfície plana o tempo todo. Eu tô o tempo todo tendo alteração nesse meu conjunto. Ou seja, eu preciso de um conjunto de suspensão. Eu preciso de algo que amenize as imperfeições do meu terreno. Ou que compense elas, né? A gente tem até carros mais evoluídos aí que o bagulho faz um aqui que você nem sente que o carro tá mexendo. Mas no nosso convencional aqui você sente, mas você não sente nenhuma bordoada quando tá funcionando direito. Você sente as alterações sem nada brusco, né? Tema que vai suavizar os impactos sofridos e as alterações no terreno. Fechou? Tô aqui com o meu quarto sistema já, hein? Vai contando aí, meu pai. Quinto conjunto de direção. Ou seja, da mesma forma que eu não vou ter um terreno sempre plano, se eu não tiver nada para mudar a direção que eu tô indo, o sentido em que eu tô andando, eu vou andar pro resto da vida reto. Pega ali a Alexandra Martins, para quem conhece ali, e vai embora. Se eu não tiver um sistema de direção para mudar isso, eu ando pro resto da minha vida reto. Então eu preciso de algo, um sistema ligado ou seja, eu preciso de um sistema aonde eu tenho o meu conjunto de tração, no caso ali vai ser nas rodas ali, né? Que eu preciso ter uma alteração no ângulo dessas rodas para que eu possa literalmente mudar o meu sentido de direção. E isso precisa de um sistema que seja feita uma transferência de movimento e que esse comando seja dado pelo usuário, no caso eu, motorista, ou você, motorista, ou alguém que estiver dirigindo. E isso é feito pelo volante. Você vira ali o volante aqui. Aqui eu tô explicando o básico do básico. Você tá olhando pra mim agora e falando, cara, tá explicando como é que funciona um volante? Tô mesmo. Aí depois disso nós temos o sistema de freio, tá? O sistema de freio, ele é basicamente um sistema hidráulico, de funcionamento hidráulico e mecânico. Eu tenho um acionamento mecânico num sistema hidráulico que vai resultar numa força mecânica. De fricção, sei lá. Ou seja, eu tenho sistemas hoje que são elétricos, eu tenho sistemas que são de N formas. Mas o convencional é um sistema hidráulico que atua no sistema mecânico. Ou seja, um sistema hidráulico que vai lá na pinça de freio e no disco de freio. E aí paramos o carro, né? Ou pelo menos tentamos, né? Quando é um carro mais tipo Fuk, assim, aí às vezes para, às vezes não para, né, Biazão? Aí é complicado. Né? E daí você pensa no último sistema, você pode pensar assim, sei lá, aonde você monta tudo isso, uma carroceria. Se você conseguir montar tudo isso numa cadeira, vai funcionar, pai. Literalmente, a gente tem exemplo aí na internet direto que viraliza aí na rede social, o cara com um carrinho de mercado, onde ele monta o bagulho e tora pau. Ou seja, ele tem todo esse conceito montado num carrinho de supermercado e funciona. Então ele tem a carroceria dele, no caso, onde ele montou, é um carrinho de supermercado. No nosso caso, é o que a gente chama de monobloco nos carros convencionais. Em outros tem as carrocerias com chassi, que não sei o que, pipipopó. Mas hoje a gente tem o sistema de carroceria, né, que é um sistema normal e básico, mas não é um sistema complexo, que tem pontos de dobra, tem tudo pensado para caso de uma colisão, para deformar no local certo, para tentar minimizar o impacto que o ocupante de dentro do cockpit, ali de dentro do carro, vai sofrer. Lógico que a gente sabe que isso não é perfeito, que a gente tem N exemplos aí, todo dia acontecem fatalidades que, bom, não precisamos nem entrar na... Se eu não tiver esquecido de nada, falei rapidinho aqui sobre quais são os sistemas que o carro precisa para funcionar. O que vem de resto é coisa que agrega valor a cada sistema ou não, ou seja,
Esqueci a palavra, cara, e eu não escrevi ela. Valeria. Não sei se é essa a palavra que eu queria. Enfim, mas são coisas... O que o carro precisa para funcionar é basicamente isso. Parece complexo? É. Então, a partir de agora, nos próximos vídeos, a gente vai abordar cada um desses sistemas com suas particularidades. Vamos falar de motor, falando do motor e lá do princípio do triângulo do fogo e o que mais ele precisa hoje em dia para funcionar, como que é o funcionamento dele. Transmissão, eixos de tração, suspensão, diferenciais, freio. Vamos tentar criar uma sequência para que a gente possa dar andamento nos nossos vídeos. E assim a gente vai concluir explicando mecânica de uma forma que a sua avó entenda.